Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica de um dos filmes mais aguardados do começo de 2025, que é o remake de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Robert Eggers se sagrou como um dos principais cineastas do cinema contemporâneo, principalmente dentro do gênero do terror, e ele fez a sua estreia há vários anos atrás com o lançamento de A Bruxa, que realmente colocou ele no centro dos holofotes, e depois ele veio com mais duas produções bastante aclamadas, O Farol e O Homem do Norte, e ele começou a cultivar uma grande fanbase ao redor do mundo, e agora, prestes a começar 2025, nós já tivemos a oportunidade de assistir ao ambicioso e antecipadíssimo remake de Nosferatu. A nova incursão de Eggers é baseado no filme homônimo lançado em 1922 e que, por sua vez, funciona como uma adaptação não autorizada de Drácula de Bram Stoker. A trama bebe bastante da história original, que foi traçada lá em 1922, mas aqui ela expande a narrativa, porque o filme original tem em volta de 1h20, 1h30, e aqui nós somos agraciados com quase 2h20 de material, e a história acompanha o casal Hutter. Nós temos a Ellen Hutter, interpretada pela Lily Rose Depp, e também temos o Thomas Hutter, interpretado pelo Nicholas Hoult. Esse casal recém-matrimoniado se vê num impasse quando o Thomas, que trabalha como agente imobiliário, ele precisa fechar um contrato para fazer oficialmente parte da firma, só que a esposa dele, a Ellen, fala para ele não ir porque ela tem uma premonição, ela tem uma sensação muito derradeira sobre o que pode acontecer com ele e com o futuro do casal, e até mesmo com o futuro do vilarejo onde eles moram. Porém, contrariando os avisos da esposa, o Thomas parte nessa viagem acreditando que, ao firmar esse contrato, ele vai conseguir dar uma vida melhor para a esposa e também ter a possibilidade de construir uma família. E ele viaja durante 6 semanas para uma floresta sombria e para um castelo totalmente isolado que pertence ao Conde Orlok, que é interpretado pelo Bill Skarsgård. Para aqueles que não sabem, o Conde Orlok é o Nosferatu, é o nosso personagem principal, que é baseado, de uma certa maneira, no próprio Conde Drácula. Morando na Transilvânia, o Conde Orlok, ele quer comprar uma propriedade no vilarejo em que os Hutter moram, e ele faz de tudo para conseguir fechar esse contrato, só que a figura demoníaca dele desperta uma sensação muito, muito ruim no Thomas, e é tarde demais até que ele perceba quem é de verdade esse conde. O Orlok, na verdade, é um vampiro extremamente perigoso, extremamente mortal e sedento por sangue. E ele tem uma história de muito tempo com a própria Ellen, que vai sendo explorada durante o filme. E ele quer se mudar para essa cidade para que fazer dela a sua noiva e firmar esse contrato completamente demoníaco e completamente blasfemo. Sem dar muitos spoilers, esse é o panorama geral do filme. E o filme é simplesmente fantástico, é mais um acerto do Robert Eggers. A gente imaginava que ele teria chances de poder deslizar, principalmente ao se apropriar de um clássico da sétima arte, né? Um clássico do expressionismo alemão que influenciou e continua influenciando uma geração de cineastas. Mas ele volta a reafirmar sua importante presença no cenário cinematográfico, seu status na sétima arte, com uma produção que presta homenagem aos filmes do expressionismo alemão, presta homenagem ao gênero do terror e presta homenagem ao próprio cinema. Ele cria uma carta de amor ao cinema e ao terror e transforma todo esse terror em mais uma obra de arte. Conhecendo a identidade de Robert Eggers, a gente sabe que ele tem uma afeição muito grande pela mitologia e pelo folclore locais, e ele nos leva para a Alemanha do século XIX para construir essa jornada extremamente angustiante e extremamente atmosférica. O filme é bastante sinestésico, porque faz sentido, né? A gente tá lidando com o remake de um filme expressionista alemão. Então, a atmosfera é muito importante, o jogo de luz e sombras, a supersimetria, a questão da névoa que deixa tudo mais místico, seja na cidade, seja no castelo, seja na floresta mesmo, em que o Thomas percorre, né, a jornada dele. Mas ele faz isso com um prazer e com uma homenagem que é de tirar o fôlego. Ele trabalha novamente com o diretor de fotografia, Jarin Blaschke, e eles arquitetam cada uma das sequências como se fosse um quadro de arte, como se fosse uma pintura. Então é lindo de ver. Ao mesmo tempo que a gente fica angustiado e a gente fica tenso na cadeira do cinema, a gente se deleita com a beleza que nos é mostrada nas telonas. Então,
a questão técnica, ela é impecável. Seja a fotografia, seja a trilha sonora, que fica responsável pelo Robin Carolan. Então, tudo funciona, assim, nos mínimos detalhes. Eu acho que na questão técnica, uma das poucas coisas que me incomodou foram alguns cortes muito bruscos. A montadora do filme é a Louise Ford. E esses cortes bruscos, eles cortam um pouco o ritmo da obra, mas nada que seja expressivo o suficiente para tirar a nossa experiência com esse longa-metragem. Essas 2 horas e 20 passam num piscar de olhos e deixam a gente muito, muito angustiado da melhor maneira possível e faz a gente se apaixonar novamente por mais uma criação, ou nesse caso, recriação do Robert Eggers. E é claro que nada disso funcionaria sem um roteiro magnífico, também assinado pelo Eggers, então ele sabe o material que ele tá trabalhando, ele consegue expandir essa mitologia, prestando homenagens, criando essa carta de amor, como eu já falei, e também trazendo coisas novas que criam um microcosmos único e que, de uma certa maneira, faz parte dessa agora quadrilogia de produções históricas de terror que ele faz com tanto esmero. E como a cereja do bolo, nós temos um elenco estelar que se compromete tanto com o papel que todo o elenco fica quase irreconhecível nas telas. E é impressionante como eles pincelam cada um dos diálogos como se fosse uma tragédia shakespeariana. Mas uma tragédia shakespeariana que não nos cansa e sim faz a gente ficar muito mais envolvido conforme as sequências vão passando. Então tudo faz sentido e esse elenco é simplesmente magnífico. A gente tem o Bill Skarsgård reiterando sua versatilidade performática como Conde Orlok. A gente tem a Lily Rose Depp no melhor papel da carreira dela. Ela dança entre a loucura e a sanidade de uma forma, assim, extremamente sutil. E de uma forma bastante romântica no sentido gótico da palavra. Porque ela nutre com o Conde Orlok de uma história que data de muitos anos e esse enlace ele é bastante característico das questões ultra-românticas, mas imbuídas dentro do gênero de terror. Nós também temos Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson, todo esse elenco maravilhoso, dando tudo de si e funcionando. Cada um dos diálogos é extremamente bem pensado e eles fazem um trabalho magnífico, mas o nosso foco é para o Nicholas Hoult. Ao interpretar Thomas, o Nicholas Hoult, ele carrega todas as emoções apenas com um olhar, então ele não nem ao menos tangencia a possibilidade de se transformar numa performance canastrona e exagerada, porque ele carrega tudo no olhar, ele não precisa se mexer, ele precisa só tremer os lábios e deixar os olhos ficarem mareados pra gente entender que ele está completamente insano, ele tá completamente submisso aos poderes inimagináveis do Conde Orlok. Então ele aqui é o nosso foco principal e ele se transmuta nas telonas. É lindo de ver e caso o mundo fosse justo, eu acho que Nicholas Hoult mereceria uma indicação ao Oscar de melhor ator ou melhor ator coadjuvante, porque a interpretação dele é simplesmente fabulosa. Bom, gente, essa foi a minha breve crítica em vídeo de Nosferatu. Lembrando que o filme chega aos cinemas no próximo dia 2 de janeiro de 2025. Se deem o presente de assistir esse filme numa sala IMAX com uma qualidade de som bom, com uma qualidade de imagem boa, porque vale muito a pena. É uma experiência total, é um espetáculo visual, sinestésico, artístico e performático que vocês precisam ver nas telonas e é mais um acerto de um dos melhores diretores da atualidade. Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.